versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. E era da idade de 32 anos, quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. E foi sem deixar saudades. Eles sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Podemos assentar em nome de Jesus. Eu não quis cansar os irmãos em pé com a leitura extensa. Tem pregador castigar o público dele, eu não gosto, né? E eu reuni com um pastor que toda hora ele mandava a gente ficar em pé. E eu falei, pastor, só vai me desculpar, eu não gosto quando o senhor dirige o culto. Não, levanta, bate palma, isso, vai, e soca o chão, destrói a cerâmica. Deus me livre, gente. Isso, vai, na cara dele. Isso é uma besteira muito grande, entendeu? Vai, dá glória. Um dia eu fui pregar numa igreja de um evangelista que, pelo amor de Deus, ele gritava tanto que eu joguei até a pregação fora, porque de tanto que ele gritava, entendeu? Isso é loucura, gente, pelo amor de Deus. Então vamos lá, gente, nós vamos falar hoje sobre o 5º rei de Israel. Sabe, era filho de Josafá. Ele era um homem que começou a reinar, diz as escrituras, aos 30. Tradução do nome dele, irmão, quer dizer Jeová exalta. É a mesma tradução da esposa dele. Ele era o primeiro de 7 irmãos, né? No Crônicas 21, 2. Ele tinha uma esposa, né? Você vai ver se segundo Crônicas 21, 14, segundo Reis 8, 18 e 26. Só que é o seguinte, irmão, eu gostaria de explicar uma coisa aqui. Quem lê a Bíblia para poder contradizer a Bíblia vai dizer o seguinte, está tendo um erro. Versículo 26, filha de um rei. Foi aquilo que eu falei com vocês. Acabe, olha só, irmã, Acabe era filho de um rei. É como se a senhora fala assim, o pastor Pedro é filho de Fernando. Aí você fala assim, e Antônia é filha do pastor Pedro. Você fala, mas a Antônia não é irmã dele? Aí você fala assim, ela é filha do Fernando ou do pastor Pedro? Aí você descobre que ela é ovelha dele. Ah, tá, ela é filha na fé, entendeu? Então, que Acabe é uma figura política, mas é uma figura espiritual também e religiosa em Israel, em Samaria. Então, essa mulher era doutrinada, era da igreja de Acabe. Ele tinha filhos, segundo Crônica 22. Primeiro, a Bíblia diz que ele tinha filhos. E só o mais moço, Acasias, né, conseguiu escapar. Ele era contemporâneo de Jorão, inclusive era um nome parecido com o dele, como se você falasse João e Jão, não é verdade? Então, e Josafá, eles eram amigos, eles eram reis contemporâneos. Então, Jorão possivelmente nasceu primeiro, aí quando nasceu Jorão, aí Acabe falou, vai colocar o nome do seu filho de qual? Rapaz, eu gosto tanto de você. Qual o nome do seu filho? Jorão. Eu falei, eu vou botar o nome do meu filho de Georão. Só para você ter ideia como eles eram ligados, né? Em Mateus 1:8 você vai ver o nome desse rei. Ele aparece depois de Josafá. Então, irmãos, é uma figura histórica. É bom a gente explicar isso, porque tem pessoas que dizem que a Bíblia é um livro assim de história, de contos. Não, esse aqui é um livro histórico. Isso aparece não só na nossa Israel. Só que é o seguinte, gente, é bom você entender isso, comparando os textos, é o que a gente chama de pregação paralela e temática, né? Para você entender o que acontece. Segundo Reis, capítulo 8, você vai ver que vai falar desse rei também. Só que ali há algumas lacunas que o capítulo 21, segundo Crônicas, expõe, né? Por exemplo, o fim desse rei. E segundo Reis 8, mostra uma guerra, uma insurreição dos edomitas contra ele, mas não mostra do que ele morreu. E segundo Crônicas 21, mostra o final desse rei. Então, irmãos, se a gente pudesse tirar uma palavra para falar sobre Georão, seria antipatia. Repita, antipatia. Que vem anti, que quer dizer contra, e patos, que quer dizer sentimento. Então era um homem que ninguém gostava dele. Qual é a cultura desse homem? De acordo com as escrituras sagradas, ele era um homem que seguia a cultura do norte, ou seja, a filosofia de Acabe, por exemplo. Então ele esperou o pai dele morrer para colocar um poste ídolo dentro da casa de Deus. Ele reverenciava a Deus pelo bezerro de ouro, né? Pela figura do bezerro de ouro, não pelos símbolos que Deus revelou a Moisés. Ele não tinha uma boa teologia. Era um homem que com certeza não lia a Bíblia, ele possivelmente guardava algumas coisas que tinha na Bíblia. Era igual o povo samaritano, mas era um povo que servia a Deus como Jeroboão e Acabe seguiam. E essa foi uma das razões da destruição desse rei. De acordo com isso, segundo Reis capítulo 8, era um rei guerreiro, era um rei tributário. Só que é o seguinte, gente, é como a maioria das pessoas hoje. Eles são
progressistas, eles correm atrás do que é material, eles são pastores que têm renome, mas eles não têm o Espírito Santo. Esse homem aqui, segundo as escrituras sagradas, além de ser uma pessoa histórica, era um homem apostatado. Era um homem que não foi como Acaz e como Manassés, feiticeiros, mas era um homem ecumênico, era um homem que não guardou a palavra de Deus. E as escrituras mandam bem claro, por Jesus, Mateus 7,15, que devemos nos acautelar dos falsos profetas. Está aqui um homem, gente, que, segundo as escrituras, o povo gemia com ele, gemia, não gostava dele. Era um homem tributário, ignorante, era um homem que seguia os conselhos da esposa, ele era muito parecido com Acabe. E hoje em dia, pastor, tem pastores muito igual aos políticos, pastores que são iguais aos mestres de outras religiões, e nós temos que tomar cuidado, irmãos. Pastores são pastores. Pastores não tem que se parecer com padres, nem com mestres muçulmanos. Nós somos homens de Deus. Por mais que eles tenham ótima performance para pregar, mas nós somos servos de Deus. Esse homem, irmãos, nos 8 anos que ele reinou, ainda reinou muito tempo, as escrituras mostram que ele não teve lá muito sucesso, apesar de ele ter tornado os edomeus tributários, mas eles se revoltaram. Irmãos, é uma coisa bem clara, você lê o Deuteronômio 28, que se você obedece a Deus, você